Isso aí que tá permitindo ali no cantinho. Tá, tô permitindo ali, tá, pessoal? Tá. Eu também consigo permitir lá da sala que eu tô gravando. Eu vi que permitiu ali. Né? Ali, tá aí. Vou levar pra frente, né? Que a câmera está aqui, ó. Sim. Essas câmeras novas são A resolução dela tá ótima. Ótima, maravilhosa. É que nem todo celular consegue ter uma resolução bacana do quadro, mas o meu computador ali, eu leio tudo que está escrito ali. Não, aí tem dois tempos, não. Mas eu vou pausar no início, vou bem devagar. Isso. Dá vontade para falar bem devagar, porque, se eu não me engano, tá dando um delayzinho, assim, mas é coisa pouca. Se eu me afastar, sai com delay de novo? Não, acho que tudo é do espaço. Ah, sim. Mas eu vou devagar, pausadamente. Já consegue. Ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Aula de História 1, tá? Sei que vocês talvez estejam estranhando lá, mas eu sou professor de História e Geografia, tá? Então, assim, eu sou bacharelado, licenciado em História e sou licenciado em Geografia. Bacharelado em Geografia não, tá? Sou licenciado, ok? Na época quando eu fiz o curso, há mais de 20 anos atrás, tá? Possibilitava, né? A gente fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Então, acabei optando fazer História e optando fazer Geografia também, tá? Porque, na realidade, são 2 cursos que se cruzam, né? Em determinados momentos, tá? Então, para vocês não estranharem, é assim que eu trabalho. Muitos me conhecem professor de Geografia e muitos me conhecem professor de História, tá? Devido a essa habilitação, tá? que eu tive em duas disciplinas, tá bom? Então tá, gente, tudo que eu quero falar hoje aqui na aula é o que exatamente vai cair na prova de História. Prova de Geografia não foi diferente, lembram disso? Lembra que eu falei que não seria diferente? Quem fez a prova de Geografia, eu não olhei a prova ainda, tá, gente? Eu vou olhar agora, até o final de semana já. Boa noite, professor. Boa noite. Tá? Eu não olhei a prova de Geografia ainda. Mas, vocês, aquilo que eu já havia falado em sala de aula, aqui, né, para vocês, tá? Caiu na prova. De bateria, você que não bota. Caiu na prova. Ô, meu, estou estudando. Isso aí não cobrava. Gente. Então, para não misturar aqui, eu peço que vocês liguem o áudio de vocês. E quando for fazer uma pergunta, levante a mão que eu vejo aqui, ó, tá bem claro, né? Aí vocês abram o áudio e eu respondo, tá bom? Beleza. Alguém quer fazer uma pergunta? Sobre os trabalhos e as provas, vai ser tudo entregue ainda na sexta, daí vai nós saber o resultado. Não, de Geografia, né? Aí de História depois. Isso, tem um prazo, né? Tem um prazo. Tá? Beleza. Mas eu só vou entregar semana que vem, tá, gente? Não fiquem calminhos, não. Vamos, tá? Calma que eu já combinei ali, já com a Jurema, como vai ser feito. Eu entrego certinho para vocês, tá bom? Eu estou aqui para ajudá-los, não para prejudicar. Prejudicar, não. Eu quero ajudá-los. Tá? Como eu falei, vocês decidiram fazer essa caminhada, eu estou aqui para ajudá-los, né? A fazer essa trajetória aí, não é? Foi assim que eu conversei com vocês semana passada. Acho que quinta-feira passada, não me lembro, acho que foi quinta. Tá bom? Então, tudo que eu vier falar agora aqui irá cair na prova, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar. Bem atenção. Tá? Tem que ser atento. Ok? A prova tem 7 questões também. Eu não quis fazer uma prova com 10, porque aí eu junto, agrego, né, como eu disse para vocês, é somativo. Eu não sou daqueles de somar e dividir, eu gosto de somar, tem que somar os trabalhos que vocês fizeram, tá? O trabalho que vocês fizeram,
a prova, então eu somo, tá? Então vocês têm que tirar uma média de 5, né? Então fica muito mais fácil para vocês, né? E mais confortável também, né? Para vocês, tá bom? Lembrando que, ó, olha só o que eu vou falar, ninguém vai sair geógrafo, ninguém vai sair historiador de uma aula, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas serve para nossa parte cognitiva, para o nosso pensamento, tá? Então, para que serve o conhecimento geográfico? Se localizar no espaço, né? Aquela interação com a natureza que eu falei para vocês. E a aula de geografia, para que serve a aula de geografia? Para a nossa reflexão, tá? O povo que não conhece a sua história, tá? Pode, né? Tem, ou está fadado a repetir novamente essa história. Então, a gente tem que ter, né, a nossa base cultural, saber nossas raízes, tá? Para que a gente não caia em ciladas, erros novamente, né? Então, serve para isso. Tá? Então, quem tem conhecimento de história, tá? Digamos assim que não é um conhecimento inútil, tá? Então, é um conhecimento bastante valioso, não é? Então, a gente acaba tomando, né, outros rumos na vida, né, outros tipos de pensamento. Tá? É isso aí que eu quero de vocês. Então, ninguém vai ser historiador daqui, né? Eu quero ajudá-los, né? A disciplina de história está no currículo escolar, tá? Não é pré-requisito igual matemática e português, mas tá, então vamos nessa, né? Tem alunos que falam assim, professor, eu não gosto de história. Eu disse, pois é, mas você vai ter que fazer as bases com a história até tu terminar o teu colégio, porque não tem como, né? Não tem como tu terminar o colégio sem concluir a disciplina de história, não existe isso aí. Tá? Então, se está lá no currículo, vamos tocar para frente. Eu estou aqui para facilitar, não complicar. Então, vamos lá. Gente, aula 1 de história. Aula 1 de história, eu vou tratar aqui, ó, exatamente sobre a pré-história. Então, olha só, olha o período que eu vou. Olha só, eu vou do período da pré-história. O que é pré-história? Tudo que vem antes da escrita, né? O que não tem registro. O que não tem registro. Ah, pessoal, mas como é que conseguiram montar esse período se não tem nada escrito? Para os historiadores lerem. Não, mas a arqueologia, né, que é essa ciência auxiliar da história, né, a arqueologia... Professor, Oi? Os alunos estão pedindo para entrar aqui no grupo, aqui, se o senhor pode autorizar alguns aí. Claro. Foi? Aí. Tem uns 3 pedindo para autorizar ali. Tá, beleza. Eu estou pedindo para o Roberto me ajudar aqui também, senão trava a aula toda hora. Tá, foi? Acho que foi. Estão falando no grupo aqui ainda, não sei. Tá. O Roberto está me auxiliando, ele está aqui na outra sala, ele está me auxiliando nesse aspecto, tá bom? Então, voltando. De novo, pré-história é um período onde não há escrita, mas como montaram esse período? Como é que foi montado esse período? Então, através de uma ciência auxiliar chamada arqueologia, né? Então, a arqueologia foi lá e catalogou, né, os artefatos, né, e mostrou como, né, provavelmente essas pessoas viviam num passado remoto, né, num passado, né, anterior. Ok? Então, vamos lá. O que tem a ver, professor, essa questão da pré-história comigo hoje, né? Nós aí, né? Com a internet, né? Conectados no mundo inteiro, o mundo hoje é globalizado, né? Um mundo completamente diferente, né? Com a informatização de ponta. A gente assiste hoje tudo simultaneamente, né? O que está acontecendo nos 4 cantos do mundo, né? O que tem a ver essa pré-história? Puxa vida. Se a gente não sabe a nossa origem, né? Se não sabemos, né? Montar onde nós viemos, né? Como é que a gente vai seguir o caminho, né? É uma lacuna na vida que vai ficar. Né? Então, nós temos o dever de saber, né? Sobre esse período, né? Bastante nebuloso, né? Esse período bastante remoto, né? Então, a gente tem que saber, né? Como que nossos antepassados viviam. Né? Eu sempre faço a brincadeira seguinte, né? Os veganos e os vegetarianos, né?
Eu digo para ele, puxa vida, quer dizer então que os nossos antepassados criaram o arco e a flecha para nada. Não serviu para nada. Eu brinco, né? Então a gente vê, né, que o arco e a flecha servia para quê? Para caça, né? Depois se tornou, né, um instrumento também de defesa. Né? Então, a gente vai caminhando por aí. Né? Só um minuto. Menos barulho agora. Tá, gente? Então vamos lá. Então a pré-história, tá? É um período que acompanha a evolução da Terra, tá? Do homem e de todos os seres vivos. Tá? Então a evolução da Terra, do homem e de todos os seres vivos. Tá? A pré-história, ela faz esse acompanhamento, ela acompanha, né, através então, dessa ciência auxiliar chamada arqueologia. Tá? Quanto mais a gente recuar no tempo, gente, mais difícil, né, ficam as provas, as evidências, né? Então, quanto mais a gente recua no tempo, né, para fazer uma pesquisa no tempo, mais difícil, ainda mais quando não há escrita. Então, mais difícil é de montar, né, uma determinada civilização, de montar um determinado grupo de hominídeos, né, de seres, né? Então, fica muito difícil, tá? Mas eu quero entender isso aí. Vamos lá. Ó. Então, esse período da pré-história, tá? Permite acompanhar o desenvolvimento, permite acompanhar o desenvolvimento e a evolução, tá, dos primeiros homens. Tá? Então, dos primeiros homens. Então, a pré-história, tá, ela inicia, vamos dizer assim, o surgimento, tá? Vou ser bem sucinto, assim, bem leve, né, para vocês. O surgimento do homem. Tá? Se não existisse o homem, então não haveria necessidade de estudar, até porque não teria, né, essa ciência, quem desenvolveu foi o homem. Tá? Então, a pré-história, ela iniciou com o surgimento, então, desse homem. Tá? Professor, mas que homem era esse? Né? A linguagem apropriada chama de hominídeo. Tá? Então, assim, haviam 3 espécies, tá? Australopithecus, o Homo erectus, né? O Homo erectus, aquele que já era, né, aqui a coluna reta, né? Já não era mais quadrúpede, né? Já era bípede, então bipedismo, né? Já fazia parte desse homem, tá? Aí, mais ou menos que data isso aí, professor? Bom, surge há 250 mil anos atrás, mais ou menos, né? Uns de 300, né? Até tem um fóssil de um crânio, né? Chamado Lucy, né, que eles tentaram montar. Vocês já ouviram falar isso aí, né? Existe até uma música dos Beatles, né, que fala sobre essa Lucy, né? Aí, então, através desse crânio, né, desses fósseis, desse crânio, que é feminino, né, que encontraram na África, dataram há 300 mil anos atrás, tá? Só que é o seguinte, gente, se nós pegarmos, exemplo, né, a Bíblia, né, se pegarmos a Bíblia, que é um livro, mas não é um livro histórico, né, assim, que não é datado, né, a gente vai ver que as datas não se batem, não coincidem assim muito, né, não tem uma coincidência, né, nas datas, né, e a gente vê isso aí até pela idade, né, de alguns ali, né, patriarcas que tá lá no Gênesis, lá da Bíblia, lá, né, que viveram 100 e poucos anos, né, mais de 200 anos, tá? Até pode, né? Por fatores biológicos, até pode, tá? Não vamos dizer que não, até pode, tá? Então, tem a ver com a nossa imunidade do nosso corpo, né? Tem a ver com a nossa saúde, tá? Então, até pode, tá? Então, hoje, a biologia pesquisa isso aí, essa questão desse homem, né? Dessa prazo de vida, dessa dilatação de vida dele, né? Que viveu até 200 anos, tá? Então, até pode, durante esse período, né? Porque era outro tipo de ser humano, era outra qualidade, outro tipo de alimentação. Tá? A alimentação tem muito a ver, tá? Até pode, tá? Mas a pré-história só existe, tá? Só existe a pré-história devido, então, ao desenvolvimento, à evolução dos primeiros homens, tá? Então, isso aí é fato. Então, a pré-história, professor, ela inicia com o quê? Com qual surgimento? O surgimento do homem, né? Óbvio. Tá? E a Terra, não. A
Terra aí já é outro papo que é da geografia, né? A datação da Terra, o surgimento da Terra, né? Aí tem a teoria do Big Bang, é outra coisa, tá? Não se prende a isso, tá? Eu estou falando de nós, tá? Então, o surgimento do homem, né, é que vai dar, então, o nascimento da pré-história. Então, esse é o fundamento, né? Da pesquisa. Pesquisar o que? Pesquisar quando o homem surgiu, tá? E quando esse homem surgiu? Aí existem várias hipóteses, né? Várias teorias, tá? Uma das teorias que eu acredito, né? Que foi a cruza, então, de dois hominídeos, né? A cruza de dois ancestrais, né? Homens, né? Homens, eu estou falando do gênero, obviamente, né? Que saiu, então, o Homo sapiens, né? O sapiens sapiens, que somos nós, né? Somos um pouco menor, né? A caixa craniana é menor, mas o cérebro maiorzinho um pouquinho, né? Os que fez a gente desenvolver. Aí todo mundo fala a questão do dedo, né? As técnicas, né? Pode ser também, há uma hipótese, né, dessa evolução, a biologia, né? Pode ser também, tá? Mas o fato é que eu acredito nessa hipótese, então, foi o surgimento, então, de dois hominídeos que cruzaram em determinado momento, no qual deu origem a nós, tá? Que somos sapiens sapiens. Como nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até aqui? Puxa, através da razão, através do conhecimento, né? Através do conhecimento nós chegamos até aqui, tá? Então, através desse desenvolvimento do cérebro, né, que nos possibilitou a técnica, né? A técnica que também podemos chamar de tecnologia, tá? Então, essa criação humana, esse conhecimento humano, né, o desenvolvimento da matemática, né, também nos possibilitou. Então, só o homem sapiens sapiens que fez né, essa parte aí da evolução. Porque os outros não, tanto é que os outros não sobreviveram, né? A gente não tem, a gente não encontra, né, assim, um Australopithecus, olha, um Australopithecus não existe. E esse homem ficou para trás, né? E acabou, né, com o tempo, deixando de existir. Por quê? Porque nós, né, os sapiens sapiens é que assumiu, então, a função aí. Ok? Entenderam? A primeira parte? Então, a pré-história só existe, né, só surgiu devido ao homem. Senão não tinha pré-história. Não haveria o porquê. Tá? Posso seguir? Posso seguir como? Vamos lá. Vamos lá. Como é que podemos dividir, então, essa pré-história? Como é que nós podemos dividir esse período, né, que não havia escrito? Como que nós podemos fazer isso aí? Tá? Então, nós podemos fazer assim, ó, em duas fases. Tá? Podemos dividir em duas fases. Não estou pedindo data, e nem vou pedir data na prova, por isso que eu estou falando de data. Tá? Esqueçam data. Tá? Como eu falei, ninguém vai sair historiador daqui, arqueólogo, calma lá. Tá? Pessoal, mas eu quero estudar, fazer faculdade de história. Bom, aí tu vai deixar para estudar lá na faculdade, né? Aqui eu sei que tu quer terminar teu colégio, quer terminar o teu ensino, né? O teu ensino médico. Não é verdade? Então, esquece lá. Tá? Então, a gente dá para fazer assim, ó, duas fases, né? A primeira fase chamada de paleolítico e a segunda fase de neolítico. Professor, qual é a diferença de paleolítico para neolítico, né? Paleolítico se refere a uma pedra lascada, ao homem que construiu instrumentos através da pedra lascada, né? Lascava pedra, tá? Fazia ponta de flecha, fazia punhais, fazia machadinhas, tá? Tudo para o seu conforto, né, e a sua sobrevivência. Então, como esse homem vivia da caça, né, e da pesca, coletava, era um coletor, né? Vivia na natureza coletando, que a natureza oferecia a ele, e esse homem, o sapiens sapiens, então ele vai desenvolver, né, através da razão, né, através do conhecimento, ele vai desenvolver, então, a técnica de lascar pedra. Dali ele cria os seus instrumentos, tá? Seus utensílios para poder sobreviver, se defender e poder caçar também, tá? Sempre chama atenção. Professor, por que o homem tem essa coisa de caçar, né? Do predador da caça, né? Gente, a proteína faz parte, né? Se nós não ingerirmos proteína, que é de origem animal, tá? A gente tem sérios problemas de saúde, não é verdade? Então a gente é obrigado, mas eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu não como, né, carne. Ok, mas alguma coisa vai ter que ingerir de proteína, tá? Vamos pegar lá o abacate, né? Então, aliás, o abacate só surgiu aqui, o abacate é uma fruta,
originária aqui da América mesmo, da nossa América, né, do nosso continente, né? Então o abacate só supriu essa proteína quando houve uma escassez de bisão. Bisão era um tipo de animal, tá? Era um animalzinho alto assim, ó, um antílope alto, tá? Que fornecia os hominídeos aqui, né, os primeiros homens aqui na América, caçavam e comiam, né, a proteína na carne, né? Então houve uma escassez, um período, eles foram no abacate. Ô, professor, Oi. com licença. Tu falou que a pré-história se divide em 3 períodos. Quais são eles? Só para eu anotar aqui. 3 períodos: Paleolítico, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, tá? E Idade dos Metais, eles colocam assim, Idade dos Metais, tá? Quando o homem começou a trabalhar com os metais. Mas isso já lá no final, já, tá? Beleza. Aí eu vou explicar depois. Tá, Por isso que eu obrigado. botei a Idade dos Metais bem aqui embaixo, ó. E depois eu vou explicar isso, ok. tá? Beleza, Mas eu dividi em dois momentos a pré-história, Paleolítico e Neolítico. Eu não falei Idade dos Metais, porque a Idade dos Metais já é lá no final já da pré-história. Tá? Aí tem outra teoria que diz que faz parte da pré-história, outros diz que não. Tá? Então, por isso que eu deixei por último ali. Tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Então, gente, esse desenvolvimento dessa técnica da pedra lascada ajudou, então, o homem à sua sobrevivência. Não? Entendeu? Então, o homem surge aqui, ó, mais ou menos ali, até porque tem a Lucy, esse crânio que eu falei para vocês, tá? Esse fóssil, né, que é feminino. Eles dataram ali, né, eles usam o carbono 14 aquele, eles dataram, né, deu 300 mil anos, né, e por isso que eu botei 250 mil anos, tá? Porque tem alguns que surgem há 200 mil anos atrás, tá? Então, eu não gosto de botar uma data fixa para o surgimento do homem, ok? Então, eu fico flutuando ali, eu fico ali, assim. Então, pode ser mais ou menos 250 mil anos, tá? Antes de Cristo, tá? Vai surgir, então, o homem, tá? E esse homem, então, vem aí puxando, né? Carregando a pré-história, tá? É o que interessou para... o interesse para os conhecimentos, tá? De como vivia esse hominídeo. Então, é interessante. Olha só. Puxa vida, se nós evoluímos, tá? Vamos pensar, se nós evoluímos, por que a gente tem que estar sempre renovando os nossos anticorpos, né? Vitamina C, etc. Porque esse homem durava muito tempo, né? E por que hoje nós, né? A nossa faixa etária não passa ali dos 80 para homem, né? 76, 80 anos. As mulheres têm esse um pouquinho mais, né? Tem a ver, então, com essa conservação, então, né, das nossas defesas do organismo. Tá? Então, era algum tipo de alimentação, tá? Existe uma teoria, algum tipo de alimentação que eles ingeriam e mantinham isso. E o organismo conseguia, né, se manter, então, com essas defesas do organismo, tá? Com esses anticorpos. Entenderam o que eu estou falando? Sim? Tá? Então, isso aí possibilitou, então, a esse homem também a perpassar todo esse período aí, todos os períodos, entendeu? Aí ele cria o seu instrumento da pedra lascada, que é o paleolítico, né? Esse homem do paleolítico, ele não vai instituir a família, ele não vai criar a família, tá? Não surge a família aí, não. Ele é caçador e coletor, tá? Então ele usa a pedra lascada, ele faz da pedra. Ele conhece o fogo, professor? Calma lá. Conhece sim, tá? Ele vai conhecer o fogo, tá? Obviamente que ele vai conhecer o fogo, tá? Então, mas o fogo que deu o boom da evolução, também, porque o fogo ajudou, né, o homem a andar no escuro, né, habitar o escuro e fazer animais, né, que depredavam o homem, né, a se proteger. Isso é verdade. Mas a lança, a flecha, o punhal, né, a machadinha, né, a enxada, tá, que eles faziam da pedra lascada, isso aí ajudou muito também o homem. Tá? Esse homem sapiens, entenderam? Tá? O Homo erectus já tinha esse conhecimento pouco, tanto é que ele não sobreviveu. Quando a natureza ficou escassa para ele, deixou de existir. Né? O Australopithecus mesmo mais ainda, né?
Os tórax era grande, coberto de pelo, né? Então, era mais ainda, né? Então, deixou de existir, né? Não aguentou, né, o tempo, né, a escassez de alimento, né, os períodos, né, que a Terra viveu, não aguentou também. Tá? Então, o homem esse do Paleolítico já é esse homem já com essa técnica já, então, da pedra lascada. Tá? Então, ele vai surgir, esse homem da pedra lascada, ele vai surgir ali aproximadamente há 4.000 anos, né, antes de Cristo. Tá? Então, ali há 4.000 anos, ele está se encaminhando, né? Se encaminhando para outra fase da pré-história chamada Neolítico, tá? Que é pedra polida. Tá? Então, esse homem da pedra polida, sim. Tá? No final desse período do Neolítico, dessa pedra polida, tá? Ele já vai começar já a domesticar plantas e animais. Tá? E vai instituir a família. E vai viver ao redor dos rios. Tá? Até porque ele precisa da água, as plantas que ele domesticou precisam da água, e os animais que ele domesticou precisam da água também. Então, esse homem, ele vai ser sedentário, aos poucos ele vai se tornando sedentário. Ele vai deixar de ser nômade, como o homem do Paleolítico. Entenderam? O homem do Paleolítico, ele é nômade. Caça, coleta, tá? Se defende. Não tem lugar fixo para viver. Tá? Então, esse homem sapiens, que somos nós, esse aí, quando ele se encaminha para o Neolítico, tá? Ele já vai instituir a família. Tá? Já vai viver ao redor dos rios, domesticar planta, animais. Entenderam esse momento aí? Sim? Levante a mão se entenderam. Beleza. Tá? Que data, professor? Que data isso? Isso aí é 4.000 anos, né? Já se encaminhando aí, né? Antes de Cristo, né? Isso foi ocorrer. Tá? O período, então, gente, essa pedra polida, né? Esse período da pedra polida é conhecido também como Neolítico. Neolítico, pedra polida, tá? Aonde o homem vai aprimorar suas técnicas, tá? Onde ele vai criar mais utensílios. Tipo, o que ele vai criar? O que ele vai criar, professor? Ele vai criar pratos, né? Ele vai criar pratos na pedra, né? Por exemplo, o hominídeo aqui no nosso continente, na América, tá, gente? O que ele vai fazer? Ele já cultiva, né? Já conhece a agricultura, ele vai pegar o milho, né? Vai colocar num pote assim, de pedra, né? Basáltica, bem quente, vai deixar no sol, e como o milho era puro naquela época, o milho vai explodir, vai criar pipoca. Então, as primeiras pipocas, gente, é de um milho bem híbrido, bem puro, tá? Então, ele já usa então, esse utensílio, que é de pedra polida, para criar o seu próprio alimento. Então, são evidências que vão sendo catalogadas aqui e acolá, e vão mostrando, então, essa mudança desse homem da pedra lascada para a pedra polida. Tá? Esse homem, então, se ele já conhece, já domina a agricultura, então ele já é um homem sedentário. Tá? Ele já se fixou ao redor dos rios. Tá? Já vai instituir a família, já vai criar a família. Tá? Então, esse homem deixa de ser, então, caçador e coletor, né? Nômade, né? E se torna, então, sedentário. Tá, gente? Então, o sedentarismo vem ali para o final do Neolítico, tá? O que acontece, né? Quando ele vai domesticar os vegetais, né? Quando ele vai dominar a agricultura, tá? Ele vai domesticar as plantas, tá? O que acontece? Ele começa a trabalhar com o metal, ele já descobre o metal, já começa a fundir o metal. Tá? Por isso que eu botei aqui, ó. Tá? Em geral, tá? Ele já vai trabalhar com o metal. Então aí vai surgir o arado, né? Vai surgir já a foice já de metal. Tá? Então ele vai começar a criar vários utensílios com o metal. Tá? Professor, ele vai criar instrumentos para se defender, instrumentos bélicos, né? Armas. Isso só lá mais à frente, que eu não quero entrar ainda nessa história com vocês aí, tá? A primeira pré-história aqui. Primeiro entender que é a pré-história, tá? Quero que vocês entendam que a pré-história é dividida, então, paleolítico e neolítico, tá? Um homem era nômade no paleolítico, outro homem do neolítico já estava indo para o lado do sedentarismo,
isso é o que eu quero que vocês entendam. Tá? Esse homem, ele é o sapiens sapiens, ele é o sapiens sapiens, já domina a técnica, já tem o conhecimento, tá? Aí ele já observa o que está ao seu redor, já domina o fogo, se domina o fogo, já começa a fundir metais, tá? Ok? Então, vocês veem que uma coisa vai puxando a outra, né? Gente, eu não estou sendo relativista, tá? Não estou relativizando nada. Apenas eu estou falando para vocês, né, os fatos históricos, o que de fato, né, ocorreu. Tá? E que nos trouxe até aqui. Também não quero também usar da questão da evolução, né? Ser evolucionista. Também não, gente. Também não sou relativista nem evolucionista, tá? Não, porque eu vou dizer que o homem nasceu lá na caverna e vai acabar, né, no foguete aí voando aí. Não é isso, tá? Tem culturas que avançaram e tem culturas que se mantêm ainda no seu estado primitivo. Exemplo, os índios. Tem tribo de índio ainda que vivem lá como se vivia há 300 mil anos atrás. Tá? Tem tribos de índio que a sua cultura não houve, né, essa evolução que a gente chama, né, que o mundo evoluiu. Tá? Então, por isso que a gente cria, às vezes, os preconceitos. Preconceito é o quê? É chamar uma cultura indígena de atrasado. Não são atrasados, eles têm o conhecimento deles. Outra coisa, fica bem claro na história. A história, ela não é sincrônica, ela não é assim, ó. Ela não tem uma sincronia, tipo uma engrenagem, tá? Sabe aquela engrenagem da bicicleta e da moto ali? Ela não é aquilo ali que vai para frente, não mesmo, tá? A história, ela é diacrônica. Cada cultura, cada civilização tem o seu movimento. Tá? Às vezes os movimentos de uma civilização com as outras são semelhantes? São. Tá? Por quê? Devido à comunicação. Tá? Nos comunicamos, acabamos, então, nos tornando iguais, trocando, né? E aí a gente vê que essa diacronia são iguais. Tá? O mundo de hoje, né, com a globalização, nos permite, tá? Apesar de cada um ter a sua trajetória, mas nos permite também, né, a compararmos uns com os outros. Sim, isso é inevitável. Mas cada uma tem seu momento, tem seu movimento. Tá? Isso fica bem claro. Então a história, ela é diacrônica, ela não é sincrônica. Não procure isso aí, gente. Pelo amor de Deus. Isso vale tanto no campo da história, como no campo da religião, porque a gente comete esses pecados, esses erros todo momento, tá? Então, pera lá, vamos frear lá. Tá? Isso acontece de monte, né? Aí, chamar que um pajé, uma tribo, recebe lá o demônio, a gente já está misturando já está misturando a cristandade já com religião, né, indígena, não tem nada a ver. Tá? Ou senão a religião afro, né, brasileira, né, a religião afro-brasileira trabalha ainda, né, com o seu panteão, né, de deuses, né, chamado orixás, né, que representam a natureza. Aquelas são tudo demônio. Não faz isso. Tá? Eles se mantêm ainda na religião primitiva deles, lá do início. Tá? Mas a nossa evoluiu, professor. Olha, depende de que tipo de evolução tu pensa, né? Na religião, quem é católico, né? Quem é cristão, né? Depende, porque existe os católicos, existem os pentecostais, e hoje existem os neopentecostais, que são os novos pentecostes. Né? Existe, né? Existe a igreja católica, todo mundo conhece, né? Existe a igreja Assembleia de Deus, que é pentecostal, e existe a Reino Universal, né? Que é uma neopentecostal. Tá? Então, vocês veem isso aí, ó, cada uma tem o seu movimento. Então, não cabe nós ficar julgando. Não façam isso. Tá? Mas o pastor falou, o meu pai de santo falou, não, para lá. Não mistura. Sejam cultos, né? Tenham conhecimento. Isso que eu estou dizendo, olha que a história faz com a gente. Não mistura as coisas, tá? Cada um com seu movimento, não cabe nós criticar nenhuma. Tá? Observar, sim. Tá? Mas não cabe. Tá? Então, quando se trata de cultura e religião, gente, a gente não comete esse pecado. Eu fico em cima do muro. Não tem nada de cima de um muro, não tem nada a ver. Tá? Basta tu ter o conhecimento. Tá? Uma coisa, outra coisa. Isso vale também para, né,
para a questão nossa também. O índio é atrasado, cultura atrasada, o índio. Não, o índio não é a cultura atrasada, é a cultura do índio. Mas os japoneses são muito mais avançados. Gente, a cultura do oriental. É a cultura do oriental, né? Fazer o quê? O japonês, devido à sua forma de ver o mundo e à sua filosofia, né? Eles têm, a palavra-chave para o japonês é o quê? Disciplina, eles têm mais disciplina do que o homem ocidental. Tá? Então, o japonês, aquele descendente de mongols, né, que chamamos que os mongólicos, né, que é a origem deles lá, né, que concentram gordura ao redor dos olhos, só ali puxado, né, porque eles têm gordura na volta do olho, né, os colinhos deles são puxados. Parte deles, porque gente, é disciplina, são disciplinados. Né? O povo tem disciplina. Né? O que aconteceu com o japonês? O japonês, quando foi para o mundo ocidental, ele trouxe a disciplina dele. Enquanto os outros, na universidade, festa, loucuragem. O japonês não. O japonês era ali estudando, quietinho. Não, vou estudar, vim para cá para fazer isso aqui. Disciplina. Está aí a tecnologia japonesa. Não é eu que estou inventando isso aí. Vocês comprovam isso aí. Mas isso aí é o quê? É um perfil cultural deles. Não cabe eu falar se é bom ou ruim. Né? A gente tem que só constatar, olhar e analisar e não ser preconceituoso. O que é preconceituoso? É tu ter algo, tu não ter o conceito. Né? É igual a história, pré-história. A história não é história, é pré-história. Acabei de falar para vocês. Mas para que então a gente estuda pré-história? Para a gente saber a nossa origem. Né? Acabei de falar aqui da questão da longevidade humana, né, durante esse período. Né? Para a biologia, para tipo de conhecimento, vale. Né? A questão dos metais, função dos metais, né? O fogo, né? Por isso que nos trouxe até aqui. Então, é a nossa trajetória, é a nossa caminhada. Né? Então, isso aí que é importante. Bom, qual é a diferença, professor, da pré-história para a história? Tá? Pré em direção à própria história. A pré em direção à própria história. Não é, aí é fácil, né? Aí é muito barbado. A diferença da pré-história para a história é a escrita. Então, quando já surge a escrita, né? Quando já ocorre o surgimento da escrita, né? Aí já é história. Porque aí tu já tem registros, aí tu já tem lá, tu já tem documentos, você já tem documentos já. Né? E aí fica mais fácil, né? Enquanto os documentos vai lá, né? E aí tu faz a tradução delas, né? Faz a interpretação, a tradução desses documentos. Aí já surge a escrita, tá? Quando surge, aliás, quando surge a escrita então, junto já vem a história, tá? Então só surge a história devido à escrita, ok? Só existe história devido à escrita. Quando a ausência da escrita é pré-história. Tá? Aí é paleolítico e neolítico, tá? Então, professor, mas esse homem, então, que se torna sedentário, já conhece a escrita? Não conhece a escrita. Não conhece a escrita por quê? Porque essa pré-história ela vai de 150 mil anos a 3 mil anos, e a escrita surge ali mais ou menos a 2.500 a.C., né? que vai surgir numa região chamada Mesopotâmia, né? Essa região mesopotâmica vai se desenvolver várias cidades-estados ali, né? Vários povos. Um desses povos é chamado sumerianos. Tá? Então, a primeira escrita é chamada escrita sumeriana. Tá? Então, esses povos sumérios vão desenvolver a escrita. Mas qual é a necessidade de desenvolver a escrita para fazer fofoca, para conversar, para escrever cartinha, né? Mandar e-mail? Não. A escrita só surgiu na necessidade de quê? De catalogar, tá? E armazenar alimentos. Tá? Então, existia o registro dos alimentos que eles guardavam para distribuir para a população. Então, eles viviam dessa forma. Tá? Então, havia uma economia, as pessoas tinham que trabalhar para ter que comer. Também não é bem assim, né? Quem trabalhava era escravo, né? Até que a economia do mundo antigo, né?
era escravo. Então, depois um povo começou a dominar o outro e torná-lo escravo. Aquele que tinha menos tecnologia, né, acabava cedendo e sendo escravo daquele que tinha mais tecnologia, somente de armas. Né? Então, os egípcios só se tornaram os egípcios, né, durante esse período da história, né, que esses egípcios surgiram, são contemporâneos aos sumérios, são contemporâneos aos acádios, aos amoritas, são tudo contemporâneos, são tudo no mesmo período. Aos nossos astecas aqui, aos nossos maias, aos incas, são tudo contemporâneos, tá? São tudo homens contemporâneos. Tá? Aliás, civilizações contemporâneas. O que é contemporâneo? Surgiram quase que similarmente, quase que juntos, assim, elas surgiram. Tá? Essas civilizações. Claro que cada um, como eu falei para você, cada um com a sua cultura e seu movimento. Mas em um determinado período, como viviam um próximo, o que eles iam? Lá e dominavam um e levavam para ser escravo. Esse escravo se submetia, porque tinha casa, tinha comida. Tá? Não era o nosso escravo aqui. Não confundo com o nosso esse escravo que veio para o Brasil. Não confundo, tá? Isso é outra coisa. Isso é chamado de trabalho compulsório. Tá? Que apelidaram de escravidão, assim, né? Então, foi escravidão? Claro que foi. Tá? Submeteram ao africano que claro que submeteram. Não estou falando que não, mas eu estou falando que a economia do mundo antigo, da história antiga, já surge a história aí, né? Da história antiga, a economia ela é escravagista, tá? Era escravidão. Então, povos egípcios dominavam determinados povos. Tanto é que na Bíblia vocês veem isso aí, gente. Os hebreus foram dominados e foram parar, né, como escravo, né, lá no Egito. Isso não tá na Bíblia, isso aí tem novela. Isso não é segredo para ninguém também, né? Ah, então, por quê? Porque a economia era escravagista. Tá? A economia girava em torno como eu vou explicar melhor para vocês dessa busca, né, de outras civilizações, né, com menos tecnologia. Tá? Então, a falta da mão de obra, eles iam lá buscavam e levavam. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês da história? Então, já entrando na história, tá? Então, a história existe a escrita é cuneiforme. A gente sabe que as regiões, né, que mais se desenvolveram durante esse momento foi o Egito e foi a Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, então, surge, né, os sumérios, né, da onde nasce a escrita. Então, mas os egípcios não. Os egípcios vão conhecer a escrita depois. Tá? Os sumérios são os primeiros. Tá? A escrita é chamada cuneiforme, tá? Tipo uma folhazinha assim, a escrita deles. Tá? Então, o que eles faziam? Por que eles utilizavam essa escrita? Devido à alimentação, o excedente dessa alimentação, eles registravam, tudo registrado, tudo anotado. Tá? Então, já havia um líder que controlava toda a comunidade. Tá? Então, já havia um povo, né? Se nós pegarmos os hebreus, por exemplo, que é um povo muito antigo também, que é desse período, havia um patriarca, alguém que comandava esse povo. Tá? Claro que depois foi Abraão, depois de Abraão, Isaac, aí vem Jacó, né? Tem toda a descendência ali, né? Aí cada um vai para um canto surgir, né? Fazer, né? Ter a sua família, ter o seu povo, né? E aí assim vai surgindo, tá? Vai comprando as terras, isso era normal na época, né? Mas já existia corrente monetária? Não existia corrente monetária. Não é capitalismo, esquece capitalismo. Capitalismo é coisa nossa agora, tá? Mas havia valores agregados, algumas coisas sim. Sim. Tá? Devido a esse conhecimento dos metais, claro, né? Claro que o metal mais recessivo, o metal mais difícil de encontrar, o metal mais difícil de trabalhar, né? E ao mesmo tempo, esse metal, né, ele faz liga com todos os outros metais. Se nós pegarmos lá na tabela da química, na tabela periódica, se nós pegarmos a tabela, vocês vão ver ali, ó, né, os metais, a parte dos metais, né? Vocês vão ver que o ouro é um metal nobre, porque ele faz liga com todos os outros metais. E ele é recessivo na natureza, ele é difícil de ser achado na natureza. Tá? Por isso que existe aquele ditado, né? As pessoas falam daquele ditado, nem todo mundo tem um olho bom para enxergar o ouro no meio da lama, no meio do barro. É verdade, porque extrai o ouro só no meio do barro, né? Tem que usar o mercúrio para brilhantar, para peneirar ele, muitas vezes ele é em pó, né? As pepitas são menores. Então o ouro é um metal muito difícil, diferente do ferro, né? Diferente dos outros metais. Tá? Então por isso que o ouro é um metal muito precioso, né? Porque devido a essa recessão dele, né? E ao mesmo tempo, essa liga que ele consegue fazer com todos os outros metais. Tá? Pergunta se o professor de química de vocês, ele vai responder isso aí. Tá?
mais categoricamente, tá bom? Então, aí quando surgem os metais, sim, aí para quê, né? Para que o ouro? Porque o ouro é bonito, fazer adornos, etc. Não, justamente porque o ouro conseguia fundir ele com os outros metais, conseguia fazer liga com os outros metais. O bronze, aí surge o bronze, né? O cobre, né? A liga. Eu quero que vocês entendam essa parte aí também um pouquinho, tá? Então, os sumérios fazem fazer essa escrita, então os povos vão ser dominados, né, durante esse período. As civilizações, elas são divididas durante a pré-história, dividida bem assim, em 4 civilizações, tá? São civilizações antigas e depois civilizações clássicas. Tá? Qual é a diferença, pessoal, das primeiras civilizações, né, para as civilizações clássicas? Tá? As primeiras civilizações ali, o Egito, a Mesopotâmia, né? Na Mesopotâmia vai ter aquele monte de cidade-estado, um monte de povos, fora ali amoritas, cassitas, hebreus, sumerianos, vai ter vários povos, tá? Um dominando o outro ali na região da Mesopotâmia, onde tem o rio Tigre e o Eufrates, tá? Rio Tigre e o Eufrates, tá? Esses 2 rios. Hoje, onde é que é isso aí, professor? Onde é que fica essa região? Hoje é o Iraque, é a Síria, é o Líbano, tá? Se vocês olharem lá no mapinha, vocês vão ver isso aí. A Síria, o Líbano, tá? O Iraque, né? Vocês vão ver que todos eles fazem divisa geográfica com a África, tá? Pelo mar Mediterrâneo. Oi? Eu não vou situar o assunto, mas é que como tu tocou no assunto, eu fiquei curioso. Qual seria a relação histórica a questão, tipo, histórica da guerra do Iraque com relação a guerra do Iraque? Sim. Sim, vou te falar. Tá. Gente, eles usam um fundo religioso para aquela região ali, mas não é. Naquela região ali existe assim, alguns lençóis petrolíferos, tá? Uns são maravilhosos, e outros são lixo. O nosso petróleo é um lixo, tá? Mas a gente tem bastante petróleo, mesmo sendo lixo, tá? E nessa região, eles querem formar o maior estado islâmico do mundo. Esse Estado Islâmico do mundo pega um pedaço do Iraque, pega um pedaço da Síria, pega um pedaço do Cazaquistão, pega um pedaço do Líbano, pega um pedaço de Israel, que é a faixa de Gaza. Nessa faixa de Gaza, só para vocês terem ideia, é onde tem o melhor petróleo, gente, do planeta. Melhor petróleo. Então, daí, uma gota de petróleo dá não sei quantos barris assim, de petróleo. E muito bom, maravilhoso. Tá? Porque existe uma classificação dentro dessa purificação petrolífica, né? Tá? O Brasil aqui, nós temos o maior lençol petrolífero, né? O pré-sal, né? Que deu toda essa ladaia aí no Brasil, aí, né? Devido a essa descoberta aí desse combustível fóssil, né? Que é o petróleo. Mas o nosso é podre, não vale nada. O nosso tem que extrair uma tonelada para dar alguns barris. Mas a gente tem a reserva, tá? Então, como o petróleo é um combustível fóssil e ele está se terminando na natureza, porque ele é difícil de reciclar, tá? Ele é difícil, até o plástico, até tudo, porque o petróleo, na realidade, ele é tudo, é osso, é tudo que apodrece vai para a terra, cria o petróleo. Tá? Tudo vai caindo, vai criando petróleo. E só que para fazer petróleo leva milhares de anos. Então, como tu vai tirando e não vai colocando, vai ficando escasso. Então, ali, na faixa de Gaza, nessa região, existe uma reserva de petróleo maravilhosa. E eles querem criar esse maior estado islâmico dentro dessa região petrolífera, né? Que engraçado, né? Então, os sheik, tá aí a briga com eles no mundo ocidental. Tá? Os Estados Unidos como apitam o mundo. Então, no caso, o embasamento religioso que eles usam seria uma fachada para camuflar o interesse econômico. Entendi. Obrigado pela explicação. É isso aí. Não tem, o fundo deles é econômico lá. Aí o petróleo, sheiks do petróleo. Muito dinheiro. Valeu. Olha os Emirados Árabes, né, gente? Vamos brincar com isso aí, né? É lindo, né? Mas, nossa senhora. Cidades com uma tecnologia, né? O Iêmen ali tem uma cidade ali, né? Prédios de última tecnologia, lindos, né? Então, gente, a gente tá, aí é outro nível, né?
que aqui, né? E engraçado, esse dinheiro todo do petróleo, sabe onde é que está? Está nos bancos americanos. Entenderam? Onde é que está sendo lavado todo esse dinheiro do petróleo? Em bancos americanos. Em bolsas de valores americanas, que são as mais valiosas. Tá? Então vocês veem a briga aí, né? Então os radicais, né? Os xiitas, né? Lá são os islâmicos, né? Mais radicais, né? Os xiitas que eles chamam, né? Tá? Então vocês veem aonde está a coisa, né? Tem aqueles que lavam dinheiro lá nos Estados Unidos e tem aqueles que não querem, né? Então vocês veem o nível da situação que nos encontramos. Agora há pouco tempo de novo, né? E a Síria, né, é o alvo principal desse, né? Porque a Síria é a entrada e a saída desse petróleo, né? Tem que passar para a Síria. O gás e o petróleo tem que passar por ali. Por isso que às vezes eles mandam um míssil, porque às vezes a Síria dá uma segurada, né? Aí, Deus, o mundo ocidental fica brabão, né? Tudo umas feras, tudo brabão, né? Aí ele manda um míssil lá para a Síria, lá. Né? Professor, só dá licença. Oi. Só me dá licença aí numa intervenção aí. Mas aí com o surgimento da escrita, né, com o conhecimento que o homem adquiriu no passar dos anos, para eles lá não adiantou nada. Olha, quando cai na questão econômica... Eles brigam entre si? Sim, porque lá entre eles, só para é boa tua colocação. Filosoficamente não resolveu nada, cognitivamente não. Porque lá tem um lado, assim, eu vou usar uma palavra que vocês conhecem, porque lá existem as facções, né? Tem a facção que se dá com o mundo ocidental, né? E são aqueles, tipo, vocês já viram, já usaram, que usam gravata, né? Bem ocidentalizados, né? Tá? Esse é o que lava dinheiro nos Estados Unidos, bota dinheiro nesse petróleo lá. E tem aquele outro arme bem fechado, aquele, né? São sunitas e xiitas, tá? Os sunitas lá se dão bem com o Ocidente. Os xiitas já não querem, eles querem formar o Estado Islâmico deles, e eles mesmos querem dar com as finanças. Tá? Eles não querem depender dos Estados Unidos. Sim, né? Imagina, os Estados Unidos pegam o dinheiro, né? Hoje tem o maior exército, né, do planeta, né? Hoje não precisa mais nem de homem mais, né? Porque hoje a tecnologia, né? Hoje serviços teleguiados, aviões, etc. Tudo por satélite. Então, não tem mais... O exército humano perdeu um pouco de sentido, né? A não ser quando é uma ocupação terrena, né? Uma ocupação terrestre, eles mandam os homens. Quando não querem... Por isso que o Obama foi lá e tirou todo mundo, mandou todo mundo embora. Vem embora, não precisa mais nada aí. Hoje a tecnologia toma conta. Tá? Não precisa mais. Tá? E a faixa de Gaza, gente, é uma vila que tem ali em Israel, tá? É um bairro de Israel, uma vila, onde só tem prédio, é tipo uma Coab. Mas ninguém mora mais lá. Pode ver que os prédios lá, às vezes, parece a TV, os prédios tudo vazio, tudo detonado, destruído. Não serve de nada aquilo lá. Mas ali embaixo, debaixo daquela vila ali, debaixo daquela Coab ali deles lá, que é a Gaza, né? Ali, gente, ali tem muito petróleo do melhor. Tá? E o petróleo, igual aquele petróleo da faixa de Gaza, só tem a Venezuela. Nicolás Maduro. Por isso que os Estados Unidos ficam de olho, ó, e colocando a Venezuela contra os países da América do Sul. Porque os Estados Unidos precisam, os Estados Unidos não tem mais petróleo. Eles já terminaram de petróleo venezuelano, não existe mais petróleo. Hoje eles só são acionistas das grandes companhias petrolíferas. Tá? E botam o preço, e refinam. Tá aí por isso que a gente está pagando gasolina R$6. Porque venderam, o Michel Temer vendeu, né, nossas refinarias, todas para os Estados Unidos. Então, ele deu um canetaço aí e vendeu. As que tinha, ele vendeu. Tá? Porque a Petrobras hoje é uma empresa multinacional, né? Ela é uma empresa do mundo inteiro. Tem árabe que tem ações na Petrobras, tem argentino, tem inglês, tem americano que é dono da Petrobras, isso é fato, né? Devido às ações, né, e o mercado. Tá? Então, só para vocês inteirar vocês, o petróleo venezuelano é muito melhor do que o nosso, gente. E o lençol o lençol petrolífero deles, né, é igual ao da faixa de Gaza, é um dos melhores petróleos do planeta. Tá? Então, dá pra gente, né, ter uma noção do que o venezuelano tá, né, tá passando com essa perrenha lá, né? Então, e as nossas refinarias foram vendidas todas para os Estados Unidos. Então, eles tiram o petróleo daqui, atravessam todo o Atlântico, vão até os Estados Unidos, refinam, trazem o combustível lá para cá. É isso aí que acontece. Ainda mete um pouquinho de álcool aqui para nós. É pior, né? E aí,
Então, tem que ter um professor de história para explicar isso para vocês? Tem que ter um pouquinho de conhecimento de história. Tá? Vamos botar, então, a pré-história. Sem escrita, história escrita. Quando surge a história, então, com a escrita, né, obviamente, surgiu uma civilização chamada Suméria, os sumerianos, né? Essa escrita é chamada cuneiforme. Essa escrita só surgiu através da necessidade de registros, né, do excedente da produção agrícola, né, do trigo, da cevada, qual eles produziam lá, né, para a distribuição da população deles, que era distribuído. Tá? Então, houve a necessidade de registro. Tá? O que mais? A gente sabe que lá no Paleolítico, só existe Paleolítico com essa pedra lascada, que o homem construiu seus instrumentos, né, para a sua caça e a sua coleta, né, através da pedra lascada, o fogo, né, também houve aí a descoberta do fogo, para se proteger, para se abrigar, né, e para cozir seus alimentos, tá? Esse homem durou bastante tempo, sim, ele resistiu, né, bastante, tá? A biologia hoje estuda essa questão, né? A medicina hoje estuda essa questão, né, gente? Por que o homem, né, esse homem remoto, ele durava bastante, apesar onde ele estava era precário, ele vivia uma vida precária, né, dentro de cavernas, né? Muitas vezes não abrigado da chuva, né? Mas sim com fogo, né? Do calor do fogo, etc., com frio. Como é que são? Então, eles estão estudando isso aí. Há uma hipótese, né? Existem livros até, de biólogos que falam sobre isso aí. Eles conseguiam concentrar, vamos usar assim, bem popular para você entender, né? A vitamina C no corpo, tá? Então, os anticorpos, eles eram bem fortes, né? E não vazavam esses anticorpos, tá? Então, esse ácido que hoje nós precisamos tomar, né? Vou tomar a vitamina C para a gente não ficar doente, né? Então, eles tinham isso aí no organismo. Eles não eliminavam isso aí do organismo. Tá? Existe um livro, esqueci o nome do biólogo agora, ele fala sobre isso aí. Tá? Eu não estou inventando nada, gente, que eu estou falando é pura verdade. Tá? Então, a questão tem a ver com essa questão. É igual o apêndice. O apêndice é um final lá do nosso intestino, é uma tripinha, né? O apêndice, né? Quando inflama, tem que tirar fora, não é? Se não inflama, tudo bem. Mas o apêndice, por um determinado período, ele teve uma função. Tá? Mas não se sabe que função ele teve até hoje. Porque não tem interesse, porque aquilo não é um final de tripa, né? Então não tem. Ninguém estudou o apêndice, não. Ninguém vai querer estudar o apêndice, porque o apêndice não tem função alguma hoje. Mas ela teve. Num passado remoto teve. Por isso que está ali. E hoje não pode ser retirado. Tá? É um órgão que hoje pode ser, tá, extraído do corpo humano e muitas vezes infecciona, leva até, né, a pessoa a óbito, né, devido a essa infecção. Tá? Porque generaliza, Deus livre. Tá? Então, fica claro isso aí para vocês, entenderam? Então, esse homem, Paleolítico da Pedra Lascada, tá? Não dei data, não estou cobrando data, são 7 questões à prova, tá? Eu toco ficha, vocês querem um tempinho para tomar uma água, uns 10 minutinhos. Eu toco ficha ali até 5 para as 9. Tá? Pode seguir. Todos? Estão gostando, gente? Estão gostando? Tá bem legal? Tá chegando para vocês bem? Beleza. Tá, obrigado. Estou aqui para servi-los. Estou aqui para servi-los, tá? Dúvida, levante a mão, pergunta, abre o áudio para perguntar. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu falei, então, aí das antigas civilizações, que é Egito, né? A Mesopotâmia, né? Ali onde tem os acádios, amonitas, sumérios, etc. Já falei isso aí, tá? Agora eu vou falar da outra parte da história, tá? Que é as civilizações clássicas. Aqui. Quais são as civilizações clássicas, professor? É que não dá para me botar aqui no quadro para vocês, tá? Ó, a civilização antiga e a civ clássica. Tá? É a civ clássica, civilização clássica. Tá? As civilizações clássicas são duas. Tá? Duas civilizações clássicas, que é a Grécia e Roma. Tá bom? Então, vamos começar então com a Grécia, né? Os gregos, gente, foram os primeiros a desenvolver a polis, a cidade. Professor, mas não havia cidade. Não havia cidade. Não havia cidade.
Os gregos que vão desenvolver a cidade urbanística, né? Porque se nós analisar o Egito era uma região, uma parte desértica, que é o deserto do Gizé, onde estão lá as pirâmides, né? E a outra parte ao redor do Rio Nilo, que é o crescente fértil, que eles chamam, mas que era uma zona agrícola, tá? E havia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, que depois cingiram, né, a coroa lá no Egito, e teve então um líder espiritual, que era chamado faraó, e político, tá? Faraó, tá? Exercia essas duas funções. Beleza. Tá? Então, lá na civilização antiga, mas as cidades não tinham instituído. Mas havia a cidade de Uruk, né? Lá no Egito, havia, sim, mas eu estou falando da polis. Eu estou falando da cidade polis, a cidade urbanizada, arquitetada. Tá? Então, a cidade arquitetada, urbanizada, onde todos foram viver dentro dessa polis, tá? Não simplesmente só o Estado, né, e quem trabalhava nesse Estado, como foi no Egito, né, quem morava muito na cidade, eram os escribas, eram os funcionários públicos, né, do Egito, que moravam nessa cidade. O restante tudo era agrícola, né, vivia no meio rural. Na Grécia, não, tá? Nessa civilização grega, não, tá? Então, os gregos vão ser os primeiros a criar polis, tá? Então, se o grego cria a cidade, todo mundo vai morar lá, né, naquela muvuca, né? Todo mundo junto, né? E vai desfrutar dos mesmos, né? Digamos assim, dos mesmos lazeres, né? Dos mesmos trabalhos, né? Eles vão desfrutar. Houve a necessidade, né? Através da filosofia, olha o raciocínio desse homem sapiens. Houve a necessidade de criar a ética, tá? Então, a palavra ética, ela só nasce porque surge a cidade, surge a polis. Sem a polis não havia ética, tá? Então, a economia desse grego não é agrícola, tá? Esse grego, a ética, a polis vai surgir em Atenas, uma cidade grega, tá? Então, não vai haver, então, não tem uma economia fortalecida, né? Até porque o que eles produziam era o vinho, né? A Grécia são duas ilhas, muito montanhosas, muitas montanhas, né? Então, lá vai ter bastante cabra, vinho, né? Então, a economia deles vem de outro lado. Então, ali, quando vocês estão ali nesse incipiente, né, nessa cidade, tá, eles vão desenvolver o intelecto, tá, o conhecimento deles. E esse conhecimento vem através da filosofia. Tá? Vem lá dos pré-socráticos, né, que é o Zenão, que é o Xenofontes, que são os primeiros filósofos, assim, né, que vai tratar com a consciência humana, né, vai falar a nossa, né, o nosso surgimento, né, nosso desenvolvimento, vai começar, né, a analisar o que está acontecendo ao redor, né, o céu, a terra, vai fazer essa análise, né, através aí termina essa questão da mitologia, né, porque há muito tempo os gregos viveram sobre a mitologia, né. Então a mitologia era o quê? Era uma forma oral de como surgiu a terra, como é que eles foram parar ali, né. Então os gregos eles são formados, né, por três povos, né? Os iônicos, né? Chama jônicos, né? Os jônicos, os italiotas e os etruscos, se não me engano, tá? É o que formam essa população grega, se não me falha a memória, tá? Então, são três povos que vão dar origem, então, à cidade de Atenas. Eles vão surgir, vão ficar por ali e vão desenvolver, então, a questão da filosofia, tá? O raciocínio. A matemática vem com Pitágoras, que é grego também, né? Então, já que eles vão viver na cidade, eles vão conceber a cidade, o meio urbano, tá? Imagina só, um viver ao lado do outro, né? Desfrutar das mesmas coisas. Então, daí que surge a ética. O que é a ética, né? A ética, ela é analisada, tipo, através da conduta de cada um, tá? Tipo assim, cada um tem que viver no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu tenho meu jeito de viver, meu jeito de falar, né? E não cabe ninguém, né, a críticas de como eu levo a minha vida, tá? Então a ética parte daí, então, sabendo que todos são diferentes, né? As pessoas não são iguais, tá? Nós somos semelhantes, não somos iguais, né? Somos semelhantes, né? Muitas vezes aquele vale papo, não, que não é bom para ti, às vezes é bom para mim, às vezes vice-versa, né? Mas, enfim,
tá? Então, a ética, ela nasce disso aí, tá? Então, ela nasce do temperamento de cada um, tá? Então, é um laço, né, que uniu os gregos, tá? Então, a ética é aquele tipo de coisa assim, eu não posso, tá? Eu não posso falar né, querer o mal, falar mal do meu vizinho, porque tem determinadas, né, características ou costumes, né? Então não cabe a mim. Então eu sou ética, eu não falo. Tá? Mas a gente vive, a gente desfruta das mesmas coisas. Tá? Então a ética, ela nasce daí. A ética é bem primitiva. Tá? A ética tá aliada, né? A palavra ética vem de ethos, né? Aliás, vem do ethos, né, que quer falar costume. Tá? Ethos, em grego, significa costume. Tá? Então, cada um tem um costume. Então, não cabe eu, né, interferir no costume de um, de outro. Mas, eu não posso atrapalhar a cidade. Tá? Eu não posso pegar meu lixo, vou largar na frente da minha casa, que esse aqui é meu costume. Não posso fazer isso aí. Porque eu vou estar, né, causando problema para outra pessoa que não gosta disso. Ou para um grupo de pessoas que não querem isso. Tá? Então, a ética ela está regada a esse tipo de pensamento. Bem, eu não quero entrar na questão filosófica delas para vocês, eu só quero entrar no mérito histórico. Tá? Então, a cidade só surge devido à ética. Tá? Se não tem ética, os gregos não concebiam a cidade. Tá bom? Porque devido a essa aproximação, a vivência próxima. Tá? Então vocês veem a outra civilização clássica, quer ver outra civilização clássica que desenvolveu a moral, e todo mundo confunde ética com moral, né? Diz, moral é ética. Não é. Moral não é ética, nunca foi. Tá? Nunca foi. Tá? Então, assim, os romanos, tá? Os romanos, tá? Quando instituíram a cidade também, tá? O romano fez um império, né? Os romanos colonizaram o norte da África, né? Colonizaram o sul, né, da Europa inteira, ali, o Mediterrâneo, todo o Mediterrâneo ali, os romanos, né, a Espanha, Portugal, hoje, que é Portugal, a Espanha, os romanos dominaram tudo aquilo ali, né, foram até a Inglaterra dominando, né. Então, pro lado ocidental, pro lado, aliás, oriental também, né, os romanos dominaram tudo, né, até a Turquia, né, onde é a Turquia hoje, né, é chamado Império Bizantino, tudo aquilo os romanos dominaram, tá, Macedônia, toda aquela região, ali que hoje é o Líbano, né? O Iraque, tudo foi dominado por romano. Tá? O norte ali da África, ali, tá? Marrocos, que fica no norte da África, né? Tudo foi dominado por romano. Tá? Mas a Roma, a capital, né, desse império, né, onde viviam, né, os romanos, né, o cidadão romano, tá? Eles desenvolveram, então, a moral, tá? Que vem de moros, né? Que é costume também. Se pegar lá, no latim lá é costume também. Mas só a moral está regada, a moral está junta, tá? A espaço. Aí sim, aí vem o espaço. Tá? Moral, tu tem que cuidar do teu espaço. Tá? Moral é isso aí. Moral é o quê? Cuidar do teu espaço. Bem grosso, se vocês entenderem. Tá? Moral, tu tem que cuidar do teu espaço. Cada um cuida do seu espaço. Tá? E ninguém pode interferir no espaço do outro. Ok? Então, moral é assim. Para os romanos era assim. Exemplo. Os romanos, eles eram muito caprichosos. Tá? Os romanos, todo cidadão romano teria que tomar banho. Então, havia os banheiros públicos. Tá? Faziam suas necessidades fisiológicas no banheiro, tinham que limpar e tinham que tomar banho. Então, havia banho. Todo mundo tinha que tomar banho. Tomar banho, trocar roupa. Tá? Então, a parte da higiene, que estava junto à saúde, né? A questão da saúde. Então, os romanos cuidavam muito bem disso. Tá? Então, isso é uma questão de moral para os romanos. Apesar de cada um cuidar do seu espaço, cada um tinha que cuidar do seu corpo. Tá? Da sua integridade e da sua higiene. Isso era fato. Tá? Então, a gente vê por isso que os romanos dominaram tanto, né? Porque eles eram organizados. Tá? Os povos eram organizados, formaram um exército, tinham saúde, né? Cuidavam bem dessa questão da higiene. Então, os romanos eram bem organizados nesse sentido. E os gregos, né? Os gregos foram dominados também pelos romanos, né? Mas, na realidade, o romano sempre quis ser grego. Tanto é se vocês pegar os deuses, todos os deuses gregos são os deuses romanos. Né? Baco, Dionísio, né? Se vocês pegarem, né? Todos os deuses, né? Dionísio lá na Grécia, em Roma, Baco, né? Ou vice-versa. Né? Então, todos os deuses. Né? Hermes, Mercúrio, né? Se você pegar todos os deuses
gregos são os mesmos deuses romanos, tá? Então, o romano sempre quis ser grego. A filosofia... Uma dúvida. Qual das culturas antecede a outra? A grega antecede a romana ou a romana antecede a grega? A grega antecede a romana. Ah, ok, obrigado. Mas nasceram juntos. Nasceram juntos. Tá? Porque é muito romano foi estudar teve professor grego. Tá? Então, eles acabavam, né, estudando a filosofia grega. Então, eles traziam aquele pensamento para Roma. Tá? Era isso que acontecia. Ok, obrigado. Tá? Mas isso só aconteceu através do comércio, né, gente? Então, já havia uma rota comercial ali, né? Bem organizada, né? Então, através do comércio, e essa expansão, né? E o domínio do comércio, dos principais pontos comerciais. Tá? Mas a economia não era capitalista, a economia era escravagista. Tanto é que Roma dominava os povos. Tá? Fica bem claro isso aí. Esquece o din-din. Esquece o din-din. Ah, mas havia moedas romanas. Sim, havia moedas romanas. Mas não havia uma corrente financeira. Tipo, hoje nós vemos isso aí. Não havia uma corrente financeira. Tá? É difícil de entender, né? Mas não havia uma corrente financeira, gente. Não é como hoje, tá? O capitalismo foi surgir há 500 anos atrás, tá? Estou falando de coisas de 2.500 anos antes de Cristo, tá? E até mesmo 300 antes de Cristo, 100 e poucos antes de Cristo, até durante o período de Cristo. Fala, pode perguntar. Uma pergunta, nesse sistema escravagista, difundiram-se muitas culturas entre os povos? Sim. Durante esse período foi chamado de cultura helênica. Os helênicos, quando houve a junção da cultura ocidental com a oriental. Os gregos se juntaram aos ocidentais, trocaram, né, as culturas, e aí tornou-se a cultura helênica. Tá? Então, muita gente vai ouvir assim, alguns livros, alguma coisa, cultura helênica. Tu já vai saber que a cultura helênica é a cultura que os gregos difundiram com outros povos. Tá? Exemplo clássico. Não conheciam o vidro, não conheciam a cerâmica, o Egito não conhecia a roda, incrível que pareça. Uma baita civilização não conhecia a roda, não tinha carrinho de roda no Egito. Não havia, o egípcio não conhecia o metal, por isso que os egípcios foram dominados por um povo chamado Ixos, né? Um povo que surgiu lá do norte da África, tá? que veio através da Ásia, bem no cantinho, tá? Ali da Síria, do Líbano. Esses ricos foram lá e dominaram os romanos. Tá? Mas, como eles dominaram, eles levaram a cultura deles. Eles levaram a laranjeira, que o egípcio não conhecia, levaram o limão, levaram o vidro. Eles não conheciam o vidro. Não conheciam o metal, não conheciam a roda. Tá? Então, essas trocas aí que foi fundamental. Os romanos é a mesma coisa. Gente, olha até hoje. Tá? Eu tenho certeza, se vocês não viajaram, um dia vão viajar e vão conhecer, até mesmo morar, porque eu tenho um monte de aluno meu, né, nesses meus 20 e poucos anos ensinando, né, de licenciatura, eu tenho alunos que moram, né, tem uns que moram em Roma, tem uns que moram na Inglaterra, tem uns que moram no mundo inteiro, Canadá, né, e as redes sociais hoje facilitam isso aí, a gente acaba, né, conversando com eles. E eles falam, devido às minhas aulas, eles falam, professor, me lembro das suas aulas, às vezes estou aqui em tal lugar, me lembro da sua aula. Gente, Roma, se vocês analisar, a parte da cerâmica de Roma, ela é toda árabe. Ela é linda, maravilhosa. Vidro, tudo. É encantador aquilo lá. Tá? As cidades romanas, aquela calçamento da pedra, né, regular, aquele paralelepípedo regular, aquilo ali é grego. Os gregos faziam aquilo ali. Ponte. Puxa, os romanos criavam ponte, arco de triunfo. Né? Quando eles conquistavam, né, uma cidade, eles botavam um arco de triunfo, né? Aí passava o imperador com aquele arco de triunfo. Você que é um arco de triunfo, né? Parece um portal, assim, sabe? Sabe que ali aqui na 32, ali embaixo, ali, com a cara de Viamão, Porto Alegre, parece um arco de triunfo, só que é de ferro. Mas ele é de pedra, aquilo lindo, gente, lindo. Existe um arco de triunfo, sabe onde? Na praça ali, como é que é o nome? Na Praça Farroupilha, ali, na Redenção. Na Redenção, ali, a homenagem aos pracinhas, né? Está ali a homenagem aos pracinhas, né? Fizeram um arco de triunfo. Aquilo ali é romano. Aquilo ali é uma arquitetura romana. Né? Então, a gente trouxe isso aí com a gente. As culturas passam para a gente. A gente não se liga nisso. Tem muita coisa aqui romana, muita coisa grega. A filosofia pensa... Gente, a tradição
A tradição, ela é fundamental. A gente só tem teatro, nós temos música, nós temos filosofia, nós temos o direito, esse direito, né? Que hoje aí o Supremo Tribunal está em crise, então, está em crise, não está em crise. Né? Mas nós temos o direito, né? Nós temos uma Constituição, isso tudo é romano e grego. Isso tudo foi lá. A democracia é grega, gente. Eu sou lá com Solon, lá na Grécia. Tá? Então, nada foi inventado, nada caiu do céu, nada, né? Então, existe aquele filme, eu sempre digo assim, ó, existe aquele filme 300, né? Que é a Guerra do Peloponeso, tá? Que foi uma guerra entre espartanos e uma guerra entre atenienses. Então, analisa comigo uma coisa. A força ou a inteligência vence? Qual é que vence mais? O conhecimento ou a força? Qual é que vem mais? Conhecimento. Qual é que vence mais? Hã? Conhecimento. Conhecimento. Então, os atenienses eram um número bem menor, nunca conheciam arma. Os espartanos eram totalmente milicianos, milicos, militares, fortes, todos. Né? A criança que nascia com problema físico, eles largavam no precipício, matavam a criança, os espartanos. Eles eram militares, era ali, né? Com aquela bota, né? Os atenienses não, né? Os atenienses já não eram, né? Os atenienses eram mais da parte da filosofia, do conhecimento. Quem é que venceu a guerra do Peloponeso, os 300? Quem é que venceu? Os atenienses. Deram uma tunda nos militares. Por quê? Porque tinham conhecimento. Levaram eles para um vale, subiram no morro, atiraram pedra neles e mataram eles. Simplesmente. Por quê? Porque o conhecimento levou eles até ali. Alguém disse, vamos levar eles até lá. E lá a gente derruba eles. E eles foram. Achavam que tinha uma força. A gente tem uma força, vai ser barbado. Nós vamos dominar Atenas. E não dominou. Né? No fim, os atenienses que venceram a guerra do Peloponeso, né? E aí tem um grande filósofo que fez parte dessa guerra chamado Sócrates, né? E o Sócrates fala sobre isso aí, né? Sobre essa questão do conhecimento. Né? Então, gente, não adianta ter força, a técnica sempre vem antes. Não adianta fazer força, a força já era, meu povo, já foi. Tá? Hoje o que domina é a técnica, a tecnologia tomou conta. Aí, ó, olha lá, quando que há 10 anos atrás nós teríamos uma aula assim, ó, eu aqui, ó, na sala aqui, que eu tô aqui no método, sozinho, e vocês aí, tá? Quando que isso ia acontecer há 10 anos atrás? Nunca. Nunca. Né? Olha, hoje é possível isso aí. É disso aí para frente, gente. É disso aí para frente. Então a técnica, ela sempre vai vencer. Não adianta ter força. 20 anos atrás, quando eu era criança, o celular não tinha nem tela colorida. Exatamente. Né? O celular grande, depois foi pequeno, depois foi médio, depois tinha luz, depois não tinha luz, depois veio com mensagem, sem mensagem, aí foi uma... Aí daí hoje tá aí o WhatsApp, tomou conta, as redes sociais. Né? Hoje nós, que eu falei para vocês, a gente assiste coisas do planeta hoje, simultaneamente. Né? 24 horas por dia. Né? Não eu que estou inventando, é só vocês olharem ao redor de vocês. Pronto. Né? Então, essa coisa de força, de homem, freia um pouco isso aí, né? Vamos frear um pouco isso aí. Vamos para o lado do conhecimento. Pô. Vamos para o lado da ciência aí, que é a ciência que vai nos levar mais longe. Esse negócio esse negócio de força aí, pelo amor de Deus. Tá? Vamos parar com isso aí. Vamos deixar a força por Daci Pacheco. Exatamente, Daci Pacheco, perfeito. Então, o mundo grego, gente, também, olha só, presta bem atenção, o mundo grego também, ele foi dominado, tá, pelos macedônicos, tá, através de Alexandre o Grande. Tá? Então, tem um livro do Plutarco, que é um filósofo desse período, um filósofo grego, que vai escrever toda a história do Alexandre, né, Deus de criança, etc. Porque, na realidade, foi o seguinte, Alexandre é macedônio, né, e o pai dele, o Filipe, separou da mãe e casou com uma grega, porque os macedônios sempre quiseram ser grego também. E só que a mãe do Alexandre sempre botou coisas na cabeça dele, sempre, né, minou a cabeça dele. Né. Então, o Alexandre se criou, né, assumiu o lugar do pai, como imperador da Macedônia, e começou a dominar tudo, dominar. E por último, ele dominou a Grécia. Né? O último domínio para a Grécia. Até porque o professor de Alexandre, tá, era chamado de Diógenes. Diógenes era um filósofo que morava dentro de um barril em plena praça em Atenas.
Então era um filósofo que ele se desprendeu do materialismo, ele não tinha casa, não tinha nada, ele era tipo um mendigo, ele não queria nada. Tá? E nem roupa ele usava, ele andava nu. Aí teve uma época lá, né, que a Câmara dos Bons, né, na antiga Grécia, né, julgou ele e fizeram ele usar, pelo menos nas partes das genitálias, né, ele usava alguma coisa, né, tapar com um pedaço de pano, alguma coisa assim. Aí ele teve que usar mesma força, porque ele não usava nem roupa. Tá? Ele não tinha nada. Né? Aí um dia, e Alexandre, toda vez que Alexandre fazia as suas investidas, né, saía por aí, né, a dominar, ele voltava e falava com o Jorge, né? Então ele andava assim de braço com o Jorge, assim, ó, em plena praça, dava uma volta na praça com o Jorge, né, com o Alexandre. E aí um dia o Jorge pegou e falou para ele, né? Falou para ele, o Felipe, aliás, desculpa, o Alexandre falou para ele os 3 segredos, assim, né? Eu sou daqueles que eu gosto eu venho vir, ver e vencer. O Alexandre falava para ele, né? Eu gosto de ver, chegar, vencer e ver, né, que eu venci. Né? O Alexandre gostava muito de falar isso aí para ele. Aí um dia, tanto eu vi isso aí, né? O Jorge, o professor, o filósofo, o Jorge, professor do Alexandre do Grande, um dia pegou e virou um tonel, assim, pediu para o Alexandre, só deixa esse tonel aí. Aí o Alexandre olhou, subiu sobre o tonel, né? Tá, olha, vê tudo que tu teus olhos, né, consegue ver isso. Aí ele, lá aqui, lá a montanha, aqui, lá daqui um prédio, lá. Aí ele pegou e falou, então tá, até aí tu domina. Até onde tu enxerga, tu domina. Onde tu não enxerga, tu não domina mais. Tu acha que domina. Né? E isso acontece muitas vezes com a gente. Porque a gente tem mania que a gente acha que domina tudo. A gente domina simplesmente aquilo que o nosso campo de visão enxerga, gente. Né? Às vezes, olha só, às vezes a gente assume um cargo, né, dentro de uma empresa, né, ou sei lá, até cargo político, né, e a gente acha que a gente domina tudo. Não domina nada. Tu não domina, porque tu vai ser obrigado a botar pessoas, né, para te ajudar. E aí é a visão da pessoa, não tua. Mas não vem com isso. Porque lá tem reuniões. Muita gente às vezes faz as coisas nas tuas costas, tu nem vê. Né? Então tu domina simplesmente aquilo que tu vê. Né? Tanto é, o que aconteceu com os domínios do Alexandre Grande? Todos foram perdidos. Não valeu de nada. Foi só desgaste físico, de exército, né? Não serviu de nada, gente. Né? Onde Alexandre foi terminar a vida dele? Na Grécia. Por quê? Porque ele dominou a Grécia. Né? César Macedônio terminou ali. Não tem mais nada. Né? Então, essa coisa a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Mas fulano sabia. Muitas vezes não sabe. Não vai atrás, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo. Não vai atrás. Às vezes tu assume uma função, o cara, não, muitas vezes, peraí, não é assim. Né? Muito cuidado com isso. Muito cuidado com aquilo que tu, né? Com aquilo que tu assume, né? Com aquilo que tu acha que tu sabe, com aquilo que tu acha que tu vê e que tu acha que tu domina. Muito cuidado. Muito cuidado. Tira o pé do acelerador, menos. Cuidado, seja inteligente, né? Tá? Seja inteligente. Aí, né? É só olhar ao redor de vocês. Não preciso falar mais nada. Né? Vou fazer uma recapitulação, então. Vou recapitular tudo para vocês. Tá? Bem rapidinho. Bem rapidinho para vocês aqui. Bem rapidinho. Tá? Então, não esqueça, pré-história só surgiu, né? A pré-história deu, aliás, ela inicia com o surgimento, então, do homem. De mais nada. Tá? A pré-história só surgiu porque o homem surgiu. Só interessa porque o homem surgiu. Tá? A pré-história é dividida em paleolítico e neolítico, depois lá, idade dos metais, mas já é lá, bem, né? Então é muito desenvolvido, assim, tá? Por isso que eu não botei, assim, botei só essas duas divisões, paleolítico e neolítico. Ok? O período paleolítico vai utilizar o quê? Da pedra lascada, a técnica, né? Já falei isso para vocês, né? Não preciso nem... Tá? O período da pedra polida é conhecido também como neolítico. Pronto, neolítico. Neolítico é pedra polida. Né? Onde o homem já está, né, domesticando plantas, animais, já quase instituindo o casamento, vai morar ao redor dos rios, deixa de ser caçador-coletor. Né? A escrita surge, então, com os sumérios. Né? Vai surgir lá na Suméria com os sumérios. Né? Então vai subir lá. Depois ela vai se tornar popularizar, né, em todas as outras regiões, né, vai se desenvolvendo,
Tá? O que mais? A cidade, a polis, né? E cidade é a mesma coisa, né? Então a polis, ela só vai surgir na Grécia devido à ética, tá? Que é a conduta de cada um. Conduta de cada um, que não cabe o outro interferir ou falar. Não cabe interferência. Tá? Isso não existe. Tá? Então, cada um tem que manter a sua conduta. Ok? O mundo grego ele foi dominado, então, né? Houve dominação simplesmente, né? Por Alexandre. Alexandre vai dominar. E mais tarde, bem mais tarde, os romanos. Tá? Então, não confundam, tá, gente? Alguém tem dúvida no trabalho? Alguém tem dúvida no trabalho aí? O trabalho que tem que ser feito? Para eu explicar? Estou com ele em mãos, mas eu não estou com ele em mãos, mas se tiver dúvida, nós chamamos o professor. Tá, chama lá eu tô lá no grupo lá, tá? Tá, perfeito. Tá, me chama lá que eu respondo para vocês. Tá, gente? Uma boa prova para todos. Tá? Obrigado. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom? Se Deus quiser. Ok. Obrigado. Boa noite. Feito. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Vitor, boa noite. Boa noite.